Senhoras e senhores parlamentares do Brasil, uma carta dos refugiados do Brasil na Argentina, né? E eu quero ler essa carta para você. Por que eu quero ler essa carta para você? Pelo seguinte motivo. Eu conheço a realidade daqueles que ali estão, na Argentina, que deixaram o Brasil, fugindo da justiça justiceira no Brasil. E essa carta, endereçada aos parlamentares do Brasil, conta um pouco dessa história, e eu não sei se você teve acesso a essa carta. João, eu acho que é importante a gente fazer um recorte dessa carta, para que outros, né, brasileiros que ainda não conhecem a realidade, tenham a informação necessária para entender de fato o que acontece hoje. Atenção. Às senhoras e senhores parlamentares do Brasil, nós, mais de 250 refugiados brasileiros na Argentina, viemos por meio desta carta fazer um pedido urgente de ajuda. Desde março de 2024, quando os primeiros de nós chegaram a este país, buscando abrigo, temos vivido uma realidade de medo, incerteza e abandono. Estamos espalhados por toda a Argentina, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Santa Fé e Mendoza, tentando sobreviver em meio a um cenário desconhecido, sem recursos e sem qualquer tipo de segurança. Nossa situação é agravada pelo fato de que 62 de nós têm pedidos de extradição feitos pela Justiça brasileira e 5 já estão presos em território argentino há mais de 4 meses. Esses patriotas vivem sob condições precárias, afastados de suas famílias, sem previsão de julgamento justo. E cadê os direitos humanos, a ONU, que deveriam nos assegurar sob a Lei de Genebra, que garante proteção? Todos, sem exceção, que aqui estão, procuraram o CONARE, órgão responsável pelos pedidos de refúgio, e mantemos a nossa precária sempre atualizada. Isso não deveria estar acontecendo. O que estamos enfrentando não é apenas uma perseguição política, mas um sofrimento psicológico devastador. O medo nos consome. O medo do amanhã, da injustiça, da incerteza sobre o futuro. Sentimos o peso do desconhecido, a dificuldade de comunicação em um país onde o idioma é uma barreira. Além disso, sofremos com o medo financeiro, pois tivemos todas as nossas contas bloqueadas no Brasil, impedindo qualquer possibilidade de sustento. Chegamos aqui sem planejamento, sem recursos, sem perspectivas. Senhores parlamentares, pedimos que se mobilizem e formem uma comitiva oficial para que possam vir à Argentina interceder junto aos parlamentares argentinos. Precisamos de uma ponte entre os dois países para garantir que a verdade e a justiça prevaleçam. Já são 4 meses de angústia para aqueles que estão presos e uma eternidade de medo para os demais. Não sabemos o que nos espera. Sejam a nossa voz onde ela já não consegue mais ecoar. Não pedimos privilégios, somente justiça. Não queremos impunidade, mas o direito a um processo digno e equilibrado. Não deixem que a injustiça brasileira atravesse a fronteira. Estamos há meses longe de tudo e de todos. O tempo está se esgotando e com ele a esperança. O desespero já tomou conta de muitos de nós. Conversas sobre suicídio, entrega voluntária e desistência da vida têm sido constantes. Estamos exaustos, fragilizados, sem rumo. Não podemos mais esperar. Este é um pedido de socorro. Precisamos de parlamentares brasileiros que tenham coragem de olhar para nós, ouvir nossas vozes e agir.
Estamos pedindo justiça. Estamos pedindo humanidade. Que a nossa dor não seja ignorada. Atenciosamente, refugiados brasileiros na Argentina. Com relação à vida desses refugiados, é importante lembrar que tempos atrás, teve um garoto aí que se diz repórter do Intercept, tentando me pegar, dizendo que eu estava ajudando brasileiros na Argentina para caracterizar auxílio à fuga para me meter na prisão. O mesmo jornalista do Intercept que foi até a Argentina para perseguir brasileiros que contam com autorização provisória de permanência no país, na condição de asilados, e assim podem trabalhar normalmente, mesmo que só estejam encontrando subemprego, um salário longe do que é o salário pago para a mesma função exercida por um argentino. Só que, naquele momento, aquele que se diz jornalista, que destruiu a vida de alguns brasileiros que já estão com as suas vidas destruídas no Brasil, e ele foi destruir lá na Argentina, tentou dizer que eu, Alexandre Pitoli e Auriverde, estávamos montando uma organização criminosa, tentando nos juntar ao presidente Bolsonaro, como sempre, eu, ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, e acho que uma outra associação, Gritos pela Liberdade, para formar 4, associação criminosa, e tentar me ferrar. O que significa isso? Eu não posso, nunca fiz e não farei, para não dar margens para estes que querem me pegar, campanhas da Auriverde para ajudar quem está na Argentina. Eu não posso. Não é uma questão, eu quero, mas não vou fazer não. Vou fazer amanhã. Não posso fazer. Isso caracteriza auxílio à fuga, isso pode me colocar na prisão. É tudo que os caras querem. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Só que esse grito de socorro aos parlamentares brasileiros, e certamente já ouviram o grito, o senador Eduardo Girão deve ir à Argentina com a senadora Damares. Não sei se mais alguém irá, parece-me que Magno Malta também deve ir. Desejo que sim, porque é um gigante. Imagina ao lado do Girão, um outro gigante, ao lado da querida Damares. Desejo que sim, que isso avance, para que eles possam entender e levar a estes brasileiros um alento. Um alento. O mínimo de esperança. Por quê? Abandonaram o Brasil para não voltarem para a cadeia e serem esquecidos na cadeia. Como nós temos vários brasileiros hoje esquecidos na prisão, diante de julgamentos injustos, longe da razão, longe do devido processo legal. Então, esse grito de alerta parece-me que já foi ouvido. Só que o brasileiro precisa entender, temos 250 de nós agora precisando de socorro na Argentina. E não é só financeiro não, amigo. É moral, é psicológico, é de um alento, é de um abraço. Nós precisamos agir. Se saíram 25 mil brasileiros daqui e foram lutar pela FEB na Itália, onde 465, salvo engano, morreram, nós temos hoje 250 brasileiros mortos-vivos na Argentina. Nós vamos deixá-los lá? Nós vamos tratá-los dessa forma? Ou parlamentares já entenderam a importância do PL da anistia para que esses possam retomar a sua vida? Tem muito por fazer pelo Brasil. Muito, muito. Inclusive o resgate da dignidade destes que deixaram o Brasil. Eu conheci, ou reencontrei, um brasileiro em Milão, 2 na verdade, mas um eu tinha encontrado em Buenos Aires e encontrei em Milão. Magérrimo, magro, nitidamente desnutrido, vivendo e morando pelas ruas de Milão. Ele queria estar ali? Ele tem o passaporte italiano e foi para onde ele conseguiu renovar e foi para onde ele conseguiu ir. Entretanto, ele não conseguiu ainda o caminho legal dentro da Itália para ser assistido. Acredite se você quiser. Era um empresário do Brasil. Tinha sua vida pronta aqui. A gente tem que lutar.